Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. E na nossa aula de Geografia de hoje, vamos falar um pouco sobre as paisagens. Existem vários elementos que nos ajudam a observar e compreender o espaço geográfico ao nosso redor. Um dos elementos mais importantes é a paisagem. Por que estudar sobre as paisagens? Para que entender as paisagens? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Mas afinal, o que é paisagem? O que significa a palavra paisagem? O que ela quer dizer? A paisagem é composta por aspectos perceptíveis do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o que eu estou vendo, é o que está aparecendo naquele determinado lugar. E as paisagens mudam de um lugar para outro. Por isso a importância de conhecê-las, identificá-las, suas características. Isso é que vamos aprender. Vamos então falar um pouquinho e identificar algumas paisagens diferentes. A gente tem aqui a imagem. Quando a gente olha para essa imagem, a gente logo vem à cabeça, para quem conhece, para quem já viveu esse momento, já teve em algum lugar parecido com esse, a gente chama aqui de uma praia. Só de ver essa imagem, a gente determina algumas coisas que ali naquele lugar vão aparecer. Por exemplo, o mar. Aqui tem o mar, aqui ao fundo, a areia do mar, a vegetação desse lugar. O que é a vegetação? São as árvores, as plantações que ali aparecem, como elas aparecem, porque, por exemplo, existe diferença de plantas em paisagens diferentes. Então, geralmente nas praias, a gente encontra mais coqueiros, aquelas plantas rasteiras que ficam pela areia. Então, isso determina a vegetação típica daquele lugar. E desta forma, determina qual a paisagem aquele lugar vai formar. Vamos ver então agora um contrário, um deserto. Olha só o deserto, ele tem algumas características. Ele tem bancos de areia. O que são bancos de areia? São essas montanhas de areia. Ele é um espaço, uma paisagem com pouca vegetação, quase nada de vegetação. Então, isso determina a paisagem que se forma sobre um deserto. Ele não tem água, enquanto lá na praia a gente tem muita abundância, muita quantidade de água. Aqui no deserto a gente não tem quase nada. Então, as paisagens são diferentes. Vamos observar aqui agora, olha, uma floresta. Se eu falar de floresta, eu vou falar que tem muita árvore, árvores mais altas. Ali a gente pode subentender que tem animais que vivem naquele lugar, diferente do deserto. Lembra o deserto? Ele não tem muita árvore, não tem muita proteção para os animais. Então, ali naquela paisagem, geralmente a gente não encontra animais. Aqui sim é diferente. A vegetação principal das florestas, as árvores são muito juntas, é uma vegetação que a gente chama de vegetação densa. O que significa isso? Uma vegetação muito próxima, as árvores muito próximas umas das outras, tudo muito fechado. Isso determina uma floresta. Então, se observarmos as paisagens, vamos ver que elas têm muitas diferenças. Olha só uma cachoeira. A cachoeira geralmente tem uma queda d'água. O que é a queda d'água? É onde a água cai, aquela forma de cair. Isso determina uma paisagem de cachoeira. É uma região rochosa, tem muita pedra, porque ali corre a água. E aí também a gente tem uma vegetação típica da cachoeira. São vegetações mais densas também para proteger essa água da nascente ou da própria cachoeira. Então, se observarmos e analisarmos, são todas diferentes umas das outras. Vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouquinho de paisagens de cidades.
A gente tem diferença sobre cidades urbanas, cidades muito grandes, né? Ó, na cidade grande, olha aqui, observem a imagem. A gente consegue ver, olha, muitas construções, tem muito prédio, muita casa, as ruas são asfaltadas ou calçadas, como a gente fala. A gente tem ali rede de esgoto, que são os bueiros, não é mesmo? Olha só, pouca vegetação. Observem aqui que na cidade grande a gente já não vê tanta árvore, tanta planta, a gente já não vê um campo de vegetação, né? É diferente. E aqui tem transporte coletivo, então a gente vê transitando nessas paisagens ônibus, trem, metrô, isso facilita muito a vida das grandes cidades. Vamos observar agora uma cidade menor, uma cidade pequena. Aqui sim, o tamanho geográfico é menor, não é uma cidade muito extensa, muito grande. A gente tem as casas, são mais baixas, não tem tanto prédio, não tem tanta construção alta. A gente tem poucos, olha só, poucos prédios. Às vezes, existem cidades pequenas que nem têm prédios. A gente tem mais vegetação, vocês podem observar que a gente tem, aparecem mais áreas verdes que a gente fala, que podem ter árvores, que podem ser parques, podem ser pastos próximos a essa cidade. E aí, as paisagens podem ser classificadas de duas formas. Como assim, professora? A gente tem as paisagens naturais e temos as paisagens humanizadas. Nós vimos nas imagens anteriores as duas situações. Apareceram para a gente tanto imagens naturais quanto imagens humanizadas. Vamos aprender o que é isso agora. As paisagens naturais, paisagem natural, o que significa? É aquela que sofreu, que não sofreu intervenção humana. Cachoeiras, rios, montanhas. Professora, mas qual a importância disso? É uma paisagem que o homem não transformou, que ninguém foi lá modificar, que ninguém fez uma casa, que ninguém construiu uma ponte. Essa é uma vegetação totalmente natural. Vamos ver aqui, ó. Mas as paisagens naturais, elas podem sofrer alguma intervenção? Será que podem ter modificações nas paisagens naturais? Podem sim, claro que podem. Vamos explicar por quê. Esse tipo de paisagem passa por modificações da própria natureza, de acordo com a influência do clima, do relevo, do solo, da vegetação. O que isso quer dizer? Com o passar do tempo, essa paisagem que não teve a intervenção do homem, que o homem não modificou, a própria natureza se encarrega de modificar. Vamos ver um exemplo bem claro disso. As cataratas do Foz do Iguaçu existem há milhares de anos, 150 milhões de anos. O processo deu origem à sua formação, que aconteceu pela consolidação da lava vulcânica. Ela existia antes? Não, mas ela demorou muito tempo para ser criada, devido às lavas vulcânicas. O vulcão solta aquela lava, ela se consolida, ela esfria e formou essas cachoeiras que a gente chama que são as cataratas do Foz do Iguaçu. Então, a própria natureza modificou aquela paisagem. Ela não era dessa forma. Ela passou a ter esse formato com o passar dos anos. As paisagens mudam muito drasticamente, muito rapidamente. Depende se teve intervenção, se não teve, se a gente teve, por exemplo, furacão, que pode mudar uma paisagem totalmente, ou podem ser lentas, de acordo com o passar dos anos. Demoram muito tempo para modificar uma paisagem. E agora as paisagens humanizadas. São paisagens que sofreram, olha só, sofreram alterações humanas. Nessa classificação, os espaços são transformados para dar lugar a escolas, prédios, hospitais, casas, dentre outras construções. Então, aqui sim, a gente pegou uma paisagem que era natural, um lugar que era totalmente natural e modificou
com a presença do homem. Quem fez essa modificação não foi a própria natureza, foi o homem quem modificou. Por isso a gente chama de humanizada, que vem de humano. Olha só, quando olhamos uma cidade, podemos ver a quantidade de construções que existem nela. Sabemos, portanto, que antes o território era constituído de uma paisagem natural. Eram paisagens naturais antigamente de ter a cidade, como as florestas, os rios, os lagos, as montanhas. Então, se a gente observar aqui, ó, vamos ver o exemplo. Essa paisagem aqui é uma paisagem o quê? Totalmente natural. Aqui não teve intervenção humana. Essa vegetação aqui, ó, essa plantação é típica dessa região. O que é típica? Ela nasceu ali com a própria natureza. A gente tem o lago, a gente tem a outra vegetação lá, os pinheiros. Isso é natural desta paisagem. Aqui a gente já teve modificações, ó, uma paisagem humanizada. Apesar de ter a vegetação, a gente já viu aqui que houveram construções, né? O homem construiu naquele lugar. Então ele modificou a paisagem, transformando em paisagem humanizada. A alteração de paisagens naturais nem sempre é positiva. Vamos pensar por que isso acontece. Queimada e desmatamento são alguns dos exemplos das alterações que prejudicam o meio ambiente. Então, o homem pode modificar a natureza para uma parte boa, para um lado bom, mas ele também pode modificar para uma parte ruim. A gente pode destruir toda uma floresta com uma simples queimada, e isso prejudica a paisagem que antes era natural. O Pelourinho. O Pelourinho é um exemplo de paisagem transformada pela ação humana. O bairro fica localizado na cidade de Salvador. Olha só, eles enfeitaram todo o bairro, é um ponto turístico. Então, o homem transformou essa paisagem de uma forma bela. Ele usou de forma inteligente essa transformação da natureza. Observe a imagem abaixo e diga a qual tipo de paisagem ele pertence. Vamos perceber então as paisagens agora. Olha só, aqui a gente tem uma paisagem o quê? Uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? Se você respondeu natural, você acertou. Número 2. Aqui a gente tem uma paisagem, vamos observar, ela é natural ou ela é humanizada? A gente precisa entender que, diferente de uma paisagem natural, a paisagem humanizada ela tem a intervenção do homem. O homem faz mudanças na natureza. Olha só, então aqui é uma paisagem humanizada, apesar de estar em um lugar que a gente chama de natural, por ser, né, a floresta, mas aqui ela foi transformada pelo homem. Essa parte da paisagem não existiria se o homem não tivesse feito uma intervenção. Agora a gente tem aqui, cidade de Governador Valadares, olha lá, é uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? Humanizada, uma cidade construída pelo homem. E agora, olha só, uma geleira. A geleira é onde tem muito gelo que ficam nos polos. Isso é uma paisagem natural ou humanizada? Natural, não teve a intervenção do homem. Em seu caderno, descreva os elementos da paisagem ao olhar pela janela da sua casa. Então, observe e perceba se lá é uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada. Tem pessoas que moram no campo, tem pessoas que moram em fazendas. Aí, a gente pode observar algumas paisagens do tipo natural. Agora, se você mora na cidade, se você mora em um bairro, você pode observar e depois classificar como paisagem natural ou paisagem humanizada. Um bom trabalho para todos vocês e para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela.